E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos recapitular um filme de terror e mistério chamado Silent Hill Revelação de 2012. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. Iniciamos vendo uma jovem chamada Heather. Ela corre assustada para dentro de um parque de diversões, onde logo notamos que ela está sendo seguida e não consegue se esconder, pois até mesmo os brinquedos estão atrás dela. Ela segue até um carrossel, onde lá o grande e temido ser chamado Cabeça de Pirâmide está amarrado e fazendo o brinquedo girar. Heather vê pessoas amarradas e logo em seguida em sua frente surge uma garota semelhante a ela dizendo que ela não poderá vencer e que ela não fosse para Silent Hill. Nesse momento, chamas cobrem o seu corpo e ela é incinerada, e então vemos se tratar de apenas um pesadelo. Seu pai, Harry, chega e a acalma. Ela então diz que algo a impulsiona para ir para o local de seus sonhos. Mas seu pai pede para ela não ir e nunca dar ouvidos para as vozes em sua cabeça. Quando de repente uma criatura aparece do nada atrás dele e o mata. Porém, era apenas mais um outro pesadelo. Já no café da manhã, ela conversa com seu pai para esquecer da noite anterior. Em seguida, questiona sobre seu novo nome, na qual antes era Sharon. Isso é para aqueles que os procurem e não consigam achá-los. Harry então lhe adianta seu presente de aniversário, uma jaqueta, e isso a deixa feliz. Após isso, ela vai para seu primeiro dia de aula na nova escola. Depois que Heather sai, Harry vai até o quarto de sua filha e, verificando o caderno de anotações dela, vê o nome da cidade de Silent Hill. Logo, Harry tira o papel e depois vai até seu quarto para pegar uma caixa misteriosa com vários símbolos nela, onde dentro já continha vários papéis semelhantes a esse. Ele então relembra de sua esposa Rose, que conhecemos no primeiro filme, que inclusive você pode ver o recap que já trouxemos aqui para o canal, mas só depois que assistir esse, beleza? O ambiente em que Harry está então muda, como se fosse agora uma lembrança dele. E Rose surge do outro lado do espelho falando para Harry que estava presa ali. Então pede para que ele protegesse sua filha. Rose diz também que achou um selo, mas que faltava algo para completá-lo, e alerta Harry que virão atrás da filha deles, pois o mal precisava dela. De repente, Harry olha para trás e vê sua filha quando era uma criança. Ele fala que a mãe dela se foi e se lamentam juntos por isso. No entanto, ela deixa cair um medalhão, onde mais à frente saberemos para qual propósito ele existe. Voltando para Heather, ela caminha até o ônibus escolar, mas logo para poder ajudar um morador de rua. Porém, quando ela olha para o rosto do homem novamente, ele se deforma e isso a assusta muito. Heather então é parada por um outro homem chamado Douglas, que pergunta se ela estava bem e a questiona se já se conhecem. Mas ela, temendo falar com estranhos, vai logo para o ônibus. Quando ela chega na escola, a professora pede para que ela se apresentasse para a classe. Mas então uma outra jovem a insulta e faz todos rirem dela. Não gostando disso, ela se levanta e diz que desde os 11 anos ela está se mudando de cidade em cidade com seu pai, e que já passou em muitas escolas, sendo que aquela era só mais uma entre tantas. Então fala que não precisa que eles falem com ela ou sejam amigos dela nas redes sociais, pois quando acharem que sabem algo sobre ela já terá ido embora. Observando tudo isso está também um outro jovem novato chamado Vincent. Ao final da aula, Heather sai e olhando para seu caderno não nota que o cenário que a cercava mudou, onde não tem mais ninguém nos corredores e ao invés de jovens nas salas, há crianças que olham para ela fixamente. Quando então algo chama a atenção dela vindo do final do corredor. Heather vai ver de perto quando então as luzes se apagam e logo surge um novo local, porém sendo ainda a escola, só que totalmente destruída. De repente aparece bem na sua frente uma aberração humanoide que começa a ir na direção dela. Assustada, ela tenta correr quando então Vincent surge atrás dela e tudo volta ao normal. Ele a segue e a convida para tomar um café, mas ela logo nega-o, lembrando do que tinha dito antes na sala sobre não querer conhecer ninguém ali. Quando Heather sai da escola, ela vê Douglas lá fora, então ela volta para dentro e Vincent desconfia de algo. Heather liga para seu pai e diz que alguém estava seguindo ela. Ele marca um local de encontro com ela e diz que já iria encontrá-la, porém antes que ele possa sair de casa, alguém o captura. Heather espera por bastante tempo e nada de seu pai chegar. Aquilo então começa a deixá-la temerosa, quando logo vê seu nome em alguns balões de festa de aniversário. Mas sua realidade se distorce novamente ao observar que um balão parabenizava o nome de Alessa, o nome da garota demônio de Silent Hill. Heather começa a ver tudo estranho, de uma forma muito macabra e com pessoas com semblante de mal comendo coisas parecidas com carne humana. De repente Douglas chega e ela foge dele, porém ainda sendo surpreendida por coisas que só ela consegue ver, como o rosto deformado de um homem. Douglas chama Heather pelo nome de Sharon, seu nome real, mas ela não dá ouvidos a ele e entra em uma sala onde vê tudo de uma forma ainda mais horrível. Ela logo sai de lá e tenta ligar para seu pai que não atende. Em seguida Douglas aparece e quer conversar com ela, mas Heather está com muito medo e o ameaça com uma barra de ferro. Douglas então se apresenta dizendo que é um investigador particular, na qual é contratado para procurar pessoas, e teve seus serviços contratados para encontrá-la. Ele a conhece bem e diz que trabalhava para pessoas que fazem parte de um grupo chamado a Ordem de Valtiel, onde tais pessoas não eram boas.
Então, descobrindo isso, ele veio avisá-la de que eles estão atrás dela e já sabe onde ela está. Douglas fala que o pai dela contou sobre a vida dela não é verdade. Ela com isso fica chateada e entra no elevador não querendo mais ouvi-lo. Mas ele revela que Heather ficou presa na cidade de Silent Hill. Porém, sua mãe Rose a salvou de lá, que basta ela questionar seu pai sobre isso. De repente, um ser aterrorizante aparece atrás dele e corta os dedos de sua mão. Heather então o ajuda, o puxando para dentro do elevador e saem dali. A criatura, porém, o segue e tenta entrar cortando as grades, quando rapidamente some da vista deles. Eles saem do elevador achando estarem a salvo, mas o ser de repente retorna e leva Douglas com ele. Heather, assustada, se esconde e tira seu casaco sujo de sangue. Momentos depois, ela consegue sair do prédio, vendo muitos policiais cercando o lugar, quando logo um corpo é tirado de dentro do local, sendo reconhecido como Douglas. Eles acharam também o casaco de Heather e decidem procurá-la. Vincent chega ao local e acompanha ela pelo caminho até em casa. Heather observa que está sendo seguida e pergunta a Vincent se ele conseguia ver os seres que estavam na ponte, mas ele diz que não os vê. Ele vai acompanhando ela até em casa e dentro de um ônibus ela pergunta se ele acreditava na diferença entre sonhos e realidade, mas Vincent diz que nunca tinha pensado sobre isso. No entanto, ele conta que seu avô, por um outro lado, acredita que existem várias realidades, umas em cima das outras, e que ele dizia ver monstros e por isso foi internado em um asilo. Eles chegam na rua da casa de Heather e se despedem um do outro. Ela então logo retorna para casa e percebe que seu pai não estava lá. No entanto, tem uma mensagem escrita com sangue mandando que ela fosse para a cidade de Silent Hill. Temendo o pior, ela então desesperada procura por seu pai. Vincent, ouvindo os gritos dela, a chama para o lado de fora. Ela o recebe e diz que precisa da ajuda dele. Logo ele se surpreende vendo o escrito nas paredes. E Heather fala que já viu aquele símbolo, o mesmo que estava esculpido na caixa do pai dela. Heather abre a caixa e encontra uma carta destinada para Sharon. Ela então conta que nunca conheceu seus pais biológicos, no qual Harry e Rose eram seus pais adotivos. Ela também encontra um medalhão onde o mesmo tem uma outra parte, na qual Rose havia falado para Harry. Heather então pega uma arma e pede ajuda para Vincent atirar dali, pois a polícia estava batendo em sua porta. Em seguida, os policiais entram e procuram por ela, mas não a encontram. No entanto, veem também as manchas de sangue e alertam que Heather é a suspeita de assassinato. Na estrada, Heather lê a carta que seu pai deixou para ela caso acontecesse alguma coisa com ele. Na carta, ele pede para que ela não vá para Silent Hill e se desculpa por ela ter visto a cena dele matando um homem. Mas ele explica que ele não era um ladrão e sim um integrante da ordem que a queria raptar. Ele a protegeu do mal que os perseguia e fazia de tudo para descobrir quem era ela. Harry se lamenta por não estar com ela e diz que a amava, a chamando de Sharon, o seu nome real. Mais à frente, ela verificando os livros de seu pai, descobre que Silent Hill era um local prisional que foi construído em cima de uma área indígena, conhecida como o Lugar dos Espíritos Silenciosos. No livro diz também que a Ordem esperava pelo nascimento de uma criança, onde ela seria o receptáculo do Deus deles, para assim criar um novo mundo. Ela continua lendo e fala que a cidade de Silent Hill foi amaldiçoada por uma garota demoníaca chamada Alessa, onde a Ordem tentou matá-la, mas falharam. E a vingança desse ser foi invocar um mundo repleto de criaturas horrendas. E uma delas é seu guardião, temido por ser um executor, o cabeça de pirâmide. Momentos depois, Vincent está cansado e decide parar um pouco para descansar. Dentro do quarto, Vincent ressalta o que o pai dela queria, mas ela insiste em querer ir para Silent Hill para encontrar seu pai. Já pela madrugada ela acorda depois de ter um pesadelo com Alessa, e vê que Vincent não dormiu. Ele conta que não podem continuar em frente, mas ela se irrita e fala que precisam ir. Porém, Vincent revela que ele conhece tudo do que Sharon está vivenciando, pois ele é filho da Ordem, que veio a mando deles para buscá-la. Ela questiona ele sobre o fato deles poderem ultrapassar para o mundo real, mas Vincent fala que é possível através de muita dor e sacrifício. Vincent conta que eles aprendem que Alessa é o único mal para o mundo, onde ela que os prendeu lá e que trouxe todo o mal, sendo que Sharon fazia parte disso. Vincent, no entanto, diz que convivendo com ela não acredita mais nisso e que Sharon é uma boa pessoa, que se ela realmente faz parte de Alessa é uma parte inocente. Sharon fica chateado com as mentiras de Vincent, mas ele conta que foi necessário e que não tem nada a ver com o sumiço de Harry. Ele conta que a Ordem sabia que se levassem Harry, ela iria atrás dele, e que esse é o objetivo deles para que consigam realizar o seu plano e com isso destruir Alessa, na qual é o poder dela que os mantém presos lá. E se Sharon for pega, a Ordem conseguirá usá-la e destruirão Alessa. Vincent diz que sua mãe não deixaria Harry vivo por muito tempo, e que eles estão num santuário abaixo da cidade. Sharon então quer ir logo, mas Vincent diz que ela precisa da outra metade do medalhão que está com o avô dele. Ele quer ajudá-la, mas ela não quer. De repente as luzes oscilam e Vincent fala que as trevas estão vindo. Logo tudo ao redor deles começa a se desfazer e após tudo estar corroído, Vincent fala que foi Sharon, pois ela tem uma ligação forte com Alessa. De repente o ser surge atrás dele e nocauteia os dois.
Já ao amanhecer, Sharon acorda e nota que Vincent não está ali, mas as suas coisas estão. Ela vai para fora e percebe que tem uma espessa neve de cinzas. Ela continua caminhando um pouco e chega na cidade de Silent Hill. Lá dentro, ela é observada por pessoas nas janelas dos prédios. Sharon continua e segue para o local onde tem pessoas amarradas em madeiras e consideradas traidoras. Quando de repente uma senhora chega e alerta Sharon que ela seria usada, mas ela confronta a senhora, a reconhecendo como a mãe de Alessa. Ela conta que foi enganada e sua filha foi queimada, mas ela era especial, a única que poderia ter sobrevivido àquele fogo. A dor e sofrimento despertaram ódio em Alessa. No entanto, ela sabia que havia uma parte nela boa e que poderia ser livre do ódio. Sendo que essa parte boa de sua alma ela colocou em uma criança, na qual Sharon descobre ser ela. A senhora fala que Sharon é a parte que contém o amor de Alessa e que acalmava sua ira. Sendo que com isso, a Ordem tendo ela ali teriam tudo o que precisavam para vencer Alessa. As trevas se aproximam e então Sharon corre e se abriga em outro lugar. Coisas aparentemente boas começam a aparecer, mas ela fica assustada e vai para um outro lugar onde está repleto de manequins. Sendo que um deles ela percebe estar vivo. Mais à frente ela vê uma mulher presa em uma mesa pedindo ajuda e vendo que não conseguiria sobreviver, manda que ela fugisse, sendo em seguida transformada completamente em um manequim sem vida. Sharon nota que tem uma mulher presa ali e tenta ajudá-la a se desprender, mas logo percebe que o ser que habitava ali era horripilante. Uma criatura com várias cabeças vivas de manequins e seu corpo com vários braços e pernas, sendo que cada vítima nova ela acrescenta em sua estrutura. As duas tentam se esconder, mas logo são encontradas pela criatura que tem uma boca saindo de dentro de uma outra boca e tenta agarrar as garotas. Porém, Sharon consegue entrar em uma saída de ar, porém a outra jovem é agarrada e levada pelo monstro. Em um outro lugar, vemos Harry que estava preso em uma estátua horrenda, e com ele está uma mulher chamada Cláudia, a líder da Ordem. Ela briga com seu filho, que é Vincent, o considerando um traidor que deixou-se ser corrompido pelas trevas. Vincent, porém, fala que Sharon não é a do mal e acusa sua mãe de ter despertado Alessa, e que as trevas são consequências da maldade de Cláudia. Contudo, ela diz que ele está louco, assim como o avô dele, mas fica feliz pois ele conseguiu levá-la até eles, sendo que com isso ela poderá trazer a salvação para eles. E como castigo para Vincent, ele será levado para o manicômio. Harry observa tudo e se lamenta por ter fracassado em proteger Sharon do mal. Sharon chega no lugar conhecido como manicômio, e lembra que o avô de Vincent vive ali. Ela entra e escuta alguém conversando, então ela segue mais para dentro do lugar e procura por documentos de Leonard, temendo ter alguém por ali. Achando a sala dele, pega a chave e segue para lá. Porém, no caminho, ela se depara com uma criatura com o rosto desfigurado que logo a ataca, mas ela saca sua arma e consegue matar a coisa. Ela continua em frente e encontra o quarto. Depois de entrar nele, Leonard se aproxima dela. Notamos então que ele é cego, mas ele consegue reconhecê-la como uma garota jovem. Ele pergunta se foi Cláudia que a mandou ali, mas ela diz que não e ele continua a falar dizendo que a filha dele está corrompida pelas trevas. Sharon procura por seu pai, perguntando para Leonard, pois Vincent falou que ele poderia ajudá-la. Mas ele fala que Vincent é um trapaceiro e escuta os gritos dele, pois ele será corrigido assim como ele está sendo agora. Sharon pergunta o que é o medalhão que ela tem e ele diz que aquilo é uma parte do selo de Metatron, tomado dele por uma mulher que usou para fugir com uma criança. Leonard fala que o selo mostraria a verdadeira natureza das coisas e traria o Deus deles. Ela fala que precisa encontrar a outra metade, mas Leonard fura seu corpo com o medalhão, dizendo que a outra metade estava nele. O louco começa a enxergar novamente e tenta matar Sharon, mas ela atira nele e acha ter o matado. No entanto, Leonard se transforma numa criatura deformada e mais forte. Sharon tenta atirar nele, mas não tem efeito e então ela é raptada e levada dali. Momentos depois ela acorda e nota que o selo de Metatron está no corpo do monstro. Ela consegue tirá-lo e com isso a criatura se desfaz em pó. Sharon agora está com o selo completo e isso a deixa ainda mais em perigo. Ela tenta chamar por Alessa, mas nada de resposta. Logo então Sharon é atacada pelos presos que ainda vivem nas celas. Ela consegue se soltar, mas fica cercada com eles estendendo as mãos para pegá-la. Quando de repente o executor de Alessa chega, o temido cabeça de pirâmide. Sharon se esconde e ele corta os braços de alguns deles e depois sai do local. Sharon escuta alguém se aproximar e se esconde. Em seguida ela vê que estão levando Vincent para torturá-lo. Ele é levado para uma sala onde tem vários seres humanoides monstruosos parecidos com enfermeiras, que ouvindo o barulho partem para cima dos homens que levavam Vincent para o local. Eles tentam afastar as criaturas, mas são mortos facilmente um por um. Vincent tenta se soltar das amarras, mas o barulho chama a atenção dos seres que ficam parados no silêncio. Sharon consegue se aproximar dele e pergunta onde está o pai dela. Ele diz que está no santuário abaixo do parque de diversões. Ela então começa a soltá-lo e as criaturas começam a se aproximar deles. Mas rapidamente eles dão um jeito de se soltarem e saem logo dali. Vincent fala que a escuridão já era para ter passado, mas algo está acontecendo devido às duas metades estarem unidas.
Sharon e Vincent entram no parque que logo acende suas luzes. No entanto, o perigo os persegue. Homens devotos da ordem que procuram por ela e usam máscaras para não respirarem o que eles acham ser ar contaminado. Vincent se despede dando um beijo em Sharon e chama a atenção dos homens que o vendo o perseguem. Ela decide sair dali, mas logo é surpreendida. Então, reagindo, ela consegue tirar a máscara do homem e isso o mata. Ela corre para o carrossel onde o cabeça de pirâmide está, onde vemos que o pesadelo que ela teve no início começa a se tornar real. Logo ela é cercada por uma roda de pessoas, mas logo são queimadas. Sharon então olha para trás e vê Alessa, que rapidamente muda de forma e fica mais semelhante com Sharon. Alessa começa a confrontar sua outra parte, pois ela tinha dado uma vida para que Sharon vivesse o sonho dela, e que ela poderia ficar livre de toda raiva e dor, sentindo apenas amor. Sharon quer salvar seu pai, mas Alessa fala que não o tem como pai delas. Isso então enfurece ainda mais Sharon, que manda Alessa ir para o inferno. Porém, Alessa irônica diz que já estão nele, e que agora iria tomar o que ela deu um dia para ela e depois iria destruí-la. Sharon, por outro lado, diz que ela não poderia fazer isso, pois elas são uma só. Então ela abraça Alessa e dessa forma elas lutam para ver quem assumiria o controle. Por fim, Alessa se desfaz e Sharon consegue tomar a outra parte de si. Assim ela desmaia, enquanto o executor leva o carrossel para o subsolo. Momentos depois ela acorda e adentra no santuário. Chegando lá ela vê Vincent e também seu pai. Ela tenta ir até ele, mas Claudia a impede e diz que está feliz por ela estar ali, falando também que ela o salvou destruindo Alessa. Sharon usa seu poder e começa a chamar o cabeça de pirâmide que estava amarrado no carrossel. Ela confronta Claudia e pede para que deixasse seu pai livre, mas Claudia fala que não poderia, pois o sangue dele será o sacrifício e ela seria o receptáculo do deus dela. E depois de tudo isso eles seriam libertados para o mundo e lá eles o libertariam de seus pecados. Claudia com seu poder e força faz Sharon se ajoelhar. Em seguida pede o selo de Metatron para poder invocar o deus dela. Sharon então tira e antes de entregá-lo usa o poder do selo e pede para ver a verdadeira forma dela. Claudia então começa a se transformar no terrível ser que ela realmente é, assustando a todos que estavam ali. Então vemos se tratar da mesma criatura que matou Douglas anteriormente. O monstro Claudia então tenta matar Sharon, mas no último instante o cabeça de pirâmide a impede e em seguida luta contra ela. Enquanto Sharon e Vincent libertam Harry, a criatura vinda de Claudia consegue cortar o corpo do cabeça de pirâmide que, porém sendo muito forte, a impulsiona para longe. O ser salta para cima dele e tenta cortar a proteção de sua cabeça, mas o cabeça de pirâmide consegue contra-atacar e em um ataque rápido ele corta a cabeça da criatura. Depois disso ele vai embora e em seguida Sharon, Harry e Vincent saem do santuário vendo que a cidade ainda está coberta por cinzas. Sharon diz que as coisas serão diferentes por ali pois a ordem se desfez e o pesadelo de Alessa acabou. Harry fala que não vai deixar a cidade pois ainda quer encontrar Rose. Sharon quer ficar e ajudá-lo, mas ele não permite, pois era a missão dele a proteger e agora precisa salvar sua mulher onde ela estiver. Sharon compreende e se despede de seu pai que logo em seguida desaparece em meio à neblina. Sharon e Vincent vão para a estrada e pegam carona de um caminhoneiro chamado Travis. Ele os ajuda, mas diz que tiveram sorte pois não costuma passar por aquela estrada. Então eles pedem para que ele os levasse para o mais longe dali, fora de Silent Hill. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!